Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Financeiro para Tontos. Meu nome é Felipe Nascimento e hoje eu quero conversar com vocês. Na verdade, conversar não, eu quero dar um caminho das pedras aqui, dar várias dicas além daquelas que eu dei no início sobre organização financeira. Eu dei umas dicas lá. Se você não viu esse podcast, volta lá no início, volta lá nos primeiros podcasts que eu falo sobre organização financeira. Eu dou algumas dicas bem interessantes de como você pode começar a se organizar financeiramente. E eu sinceramente sei que tem muita gente que tem um certo problema em conseguir criar uma rotina e isso complica demais fazer o seu planejamento diário. Então eu quero oferecer hoje aqui um planejamento mais facilitado para essa galera que está começando ali, está caminhando na parte de organização. Então vamos para a prática. Hoje é prática aqui, tá? O que você vai fazer? Eu quero que você pegue aí uma folha de papel, um caderno, tá? Uma folha A4, enfim. E eu quero que você divida ela em 4 partes. A gente vai fazer esse planejamento agora por quadrante. E eu vou explicar para você, tintim por tintim, como é que isso vai funcionar. Pega a folha, risca no meio, na vertical, risca no meio, na horizontal, divide ela em 4. Vamos fazer o seguinte. Atrás da folha agora, a gente vai fazer o nosso rascunho. Depois você passa isso ali. Eu quero que você coloque atrás da folha as datas de vencimento das suas contas fixas. Pega atrás da folha, você fez lá o quadrante lá, vira ela, escreve lá. Que dia que eu tenho que pagar a luz? Que dia que eu tenho que pagar a água? Que dia que eu tenho que pagar o gás? Que dia que eu tenho que pagar o aluguel? Todas as suas contas fixas ali, sabe? Que dia que eu tenho que pagar a internet? Você vai colocar ali, todos os dias ali. Por quê? A gente vai dividir esse nosso planejamento por semana, para tentar facilitar a sua vida. Então, colocou todas as datas ali de vencimento, o que você vai fazer? Você vai agora pegar por quadrante. Então, cada quadrante daquele é uma semana. Então, no primeiro quadrante, eu quero que você coloque lá os primeiros dias da semana. No segundo quadrante, os próximos dias da semana. No terceiro quadrante, a mesma coisa. No quarto quadrante, a mesma coisa. Entendeu? Você vai dividir por semana. Você coloca os dias ali. E eu quero que você coloque o seguinte: as datas que você vai pagar. Por exemplo, você paga luz e água no dia, sei lá, 2 e 3. Então ele fica no primeiro quadrante. A internet eu pago no dia 8 e 9. Ele vai ficar no segundo quadrante. Entendeu? Eu pago, sei lá, a conta de água no dia 28. Então ele vai ficar no quarto quadrante. Só pra gente fixar, entender como é que funciona. E aí você vai dividir os seus custos fixos dessa forma. Você vai colocar lá o que eu tenho que pagar na primeira semana, o que eu tenho que pagar na segunda semana, o que eu tenho que pagar na terceira semana e o que eu tenho que pagar na quarta semana. Feito isso, agora você vai dividir o seguinte. Eu quero que você coloque, eu não sei se você recebe o seu salário completo ou se você é um empreendedor e recebe ali conforme as coisas vão acontecendo. Eu quero que você coloque a data de recebimento, beleza? Se você recebe um salário fixo, se você tem um prolabore já definido, então você sabe, recebo dia tal. Então você vai colocar lá na semana que você tem o seu pagamento, qual é a sua entrada, tá? Depois a gente vai organizar isso de forma mais organizada. Mas vamos lá, eu quero que você coloque lá o seu recebimento. Se você recebe aleatoriamente, conforme entra serviço ou conforme você vende produto, você vai fazer a mesma coisa. Dia tal eu recebi tanto, 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 pra gente dividir exatamente por semana. E a gente precisa entender quais são os seus gastos semanais para você conseguir fazer esse planejamento de uma forma muito simples, muito prática. Para você não fazer ele todo dia, você pode fazer ele por semana, que vai ficar muito mais leve para você conseguir fazer aí. Outra coisa que você tem que fazer, colocar os seus custos variáveis. Ou seja, o que você gastou de almoço durante aquela semana, as compras que você fez no mercado durante aquela semana, as contas que você teve que pagar, tipo, de cartão de crédito, streaming, enfim. Essas contas soltas, aleatórias, são variáveis. Você vai colocando ali na semana, vai dividindo também, o que foram as minhas contas variáveis. O que eu tive que pagar aqui durante a semana. Aí você vai fazendo essa divisão aí também. Então você já tem ali, presta atenção, você tem os seus custos fixos dividido por dia. Você já sabe qual é o dia da semana que você vai pagar ele. Você tem os seus custos variáveis da semana, então você sabe exatamente o dia que você vai pagar ele. E você tem as suas entradas. Feito isso, você tem todas as semanas bem divididinhas ali. Então você sabe exatamente quanto sai, quanto entra na semana e você sabe qual é o seu custo semanal. A partir daí,
a gente consegue tirar uma média de quanto dinheiro você precisa para passar aquela semana. Então você precisa entender qual é o meu custo semanal, é tanto. De quanto dinheiro eu preciso para passar a semana? Eu preciso de tanto. Pô, bacana. Então você já tem um início muito bom aí para você começar. Feito isso, você tem que entender que separando as suas contas por semana facilita a sua vida com relação ao seu controle. Porque, por exemplo, se você gasta exatamente se você sabe quanto você gasta de mercado, quanto você gasta de restaurante, quanto você vai gastar de, sei lá, aleatoriedades da sua vida. E você sabe o quanto entra, você vai separar exatamente aquele dinheiro para aquela semana. Felipe, vai ficar muito engessado. Não precisa ser engessado. Você precisa ter uma média de custo. Se ele passar um pouquinho, não tem problema. O importante é que você tenha esse controle. É outra técnica, é outro método, completamente diferente daquele que eu passei lá no início. Mas se você fez o início, você vai entender melhor como esse funciona. E aí você separa o dinheiro exatamente para aquela semana. Dessa forma, você tem tudo controlado ali na sua mão. Você sabe exatamente para onde vai e o que entra. Dessa forma, você consegue facilitar muito mais a sua organização financeira. Então, ao invés de você fazer por mês, você faz por semana. Felipe, fiquei com saldo positivo. O que eu faço? Gasta. É o dinheiro que você planejou para a semana. Não importa. É claro que, por isso que eu tô falando para você ouvir aquele podcast lá de organização financeira no início, porque ali eu te mostro como você faz para dividir, por exemplo, uma parte, tirar uma parte para você investir. Então, se você determinou o teu salário e você sabe, porra, vou tirar aqui 10% para investimento, vou tirar 15%, 20%. É claro que vai depender muito de como estão as suas finanças organizadas aí, de quanto dinheiro você tem, se você pode disponibilizar disso. Mas depois de separado o dinheiro do investimento, o dinheiro que você programou para a semana, inclusive as suas saídas, eles têm que estar planejados ali. Então, dessa forma, você consegue aí fazer muito eficazmente a sua semana, ao invés de fazer o seu controle mensal. Gente, tenta, comenta, me chama, manda mensagem. Se ficou alguma dúvida, pergunta, não pode ficar complicado. Talvez tenha ficado, mas ouve o podcast de novo para você compreender. Eu vou resumir aqui mais uma vez para não ficar um negócio aleatório, tá? Você vai pegar uma folha de papel, você vai dividir ela em 4. Em cada quadrante é uma semana. Dentro dessa semana, você vai colocar as contas que você tem que pagar fixas, as contas que você tem que pagar, que são variáveis, os seus custos todos. Pode ser aquela saidinha do final de semana, pode ser o presente que você comprou para o aniversário, não importa, você vai colocar tudo ali e você vai colocar o dinheiro que você recebeu aquela semana. Entendendo todos os seus custos, você consegue separar exatamente o dinheiro que você precisa para passar aquela semana. Bem prático. Pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Aproveitem, façam o planejamento de vocês, comecem a investir o quanto antes e eu espero vocês na próxima. Valeu, seus tontos.